Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grande lançamento do programa preparatório para a residência. Vamos iniciar lançando um grande produto, um grande programa, bem robusto, e o objetivo hoje aqui é apresentar para vocês o que vai ter de diferencial, o que vai ter já bem consolidado da nossa metodologia da parte de concursos, que a gente vai replicar, então, para a parte de residências. Esse slide aqui, né, líder em aprovações em concurso, agora prepara você para a residência. É para passar um pouco aí, para quem não nos conhece, os resultados, né, o que a gente vem tendo. Somos abençoados por termos alunos muito dedicados, muito bons, que nos enchem de orgulho. Então, na parte de concurso público, para a medicina veterinária, cada vez que sai uma lista de aprovados, a gente tem muito orgulho de ver que os nossos alunos costumam estar nos pódios e estar entre a maioria dos classificados. Hoje mesmo, das quatro vagas de ampla concorrência para o concurso da Emater, 2 são dos nossos alunos. Recentemente saiu também a nota da Cidasc e tivemos 2 alunos empatados em primeiro lugar. E a lista é bem grande, né? Primeiro colocado no INDEA, primeiro no IDAF, segundo no IAGRO, segundo na SEAGRE, na SEAP-DR também, segundo colocado. Então, sempre entre os 3 colocados, a primeira colocada geral do IMA também. Então, a gente costuma aí, né, ter alunos dedicados que seguem a nossa metodologia e conquistam a tão sonhada aprovação. Deixa eu me apresentar rapidamente, para quem não me conhece. Sou um dos mentores do Convet, um dos fundadores do Convet também, junto com o Fábio. Eu estou envolvido aí com concursos desde 2012, desculpa. Então, são 12 anos já nesse mundo dos concursos, sendo 4 pelo Convet, então, desde 2020, acompanhando os concurseiros, não só concurseiro, mas também pessoas estudando para processos seletivos, estudando para, inclusive para residências. Já tivemos alguns aprovados em residência em primeiro lugar, 2 alunas aprovadas em primeiro lugar, mas muitos concurseiros, acompanhamos a aprovação de alunos, inclusive para docência em Universidade Federal, para polícia do estado do Amazonas, então para diversos ramos aí, e tudo porque a gente tem um núcleo que a gente chama de metodologia Convet. Essa metodologia desenvolvida por nós, com base na nossa experiência, que vem desde lá de trás, como eu falei, a gente vem aí aprendendo, fazendo questões, entendendo como a banca cobra, aprendendo a estudar, estudando como estudar, inclusive, olha só, e se espelhando em grandes profissionais da área que tudo isso vem somando e formando o que hoje a gente chama de metodologia Convet. Fui aprovado e sou atualmente auditor fiscal federal agropecuário, que é um concurso para trabalhar no Ministério da Agricultura. É um concurso bem interessante, temos muitos alunos estudando para eles, né, alunos que agora vão fazer a prova em agosto, e se Deus quiser, muitos vão passar, já vão começar com um salário ali de uns 16 mil, se eu não me engano, porque tem um monte de gratificações e auxílios, aí tem uma certa variação, e em poucos anos vão chegar num teto aí de quase 30 mil reais. Então é um concurso bem bacana, que é um dos nossos carros-chefe, digamos assim. Fui fiscal estadual no Rio Grande do Sul, colega, né, compadre do Fábio, trabalhei com ele, então, por 4 anos lá no Rio Grande do Sul. E nesse meio tempo, sempre fazendo provas. Fiz várias prefeituras, fui nomeado em Florianópolis, fui nomeado em Balneário Camboriú, em Cará, em vários municípios que eu fui fazendo provas para aprender mesmo, né? Algumas já sabia que eu não ia assumir, mas eu fui fazendo para pegar a experiência, e porque é uma coisa que a gente sempre gostou, né, Fábio? Bom, como o Saulo bem falou, junto com ele, fundamos, numa tarde de verão, na garagem da minha casa, o Convet, né? Então, sentado em duas cadeiras dessas chamam aqui cadeira de praia, né? Cadeira de abrir, assim, bem simples, e um computador, e discutindo algumas ideias de
metodologia de estudo e tudo mais, e assim a gente iniciou esse trabalho que vem dando alguns frutos muito legais. Sou de formação médico veterinário, formado na Universidade Federal de Santa Maria, onde também lá fiz, apesar de não estar ali, o programa de residência. Eu acredito que foi o primeiro nesse formato atual de multiprofissional, e passei era uma prova de seleção, era uma prova da universidade, não era no formato do ENARE, mas o mesmo molde, uma parte de legislação da saúde e uma parte específica que pegava todas as áreas da medicina veterinária. Então, eu lembro que tive que estudar tudo, e naquele tempo virou um pré-requisito para o mestrado, que depois eu cursei na mesma universidade. Então, também fui colega do Saulo na Secretaria da Agricultura, aqui no Rio Grande do Sul, e durante a graduação eu tinha feito outros concursos, e fui nomeado depois, acabei não assumindo, principalmente porque estava na academia ainda, né? Então, era estudante e estava fazendo mestrado e resolvi ficar. Depois assumi a secretaria, o cargo da secretaria, onde estou até hoje, instalado aqui na belíssima cidade de Osório, e não pretendo sair. Então, junto com o Saulo, formamos aí o núcleo, vamos dizer assim, o núcleo duro do Convet, a parte dos planejamentos, principalmente. Perfeito. Como vocês puderam ver, então, a gente vive, né? Vive e sobrevive de concurso há muito tempo, a provas, processos seletivos, e atualmente, claro, nós dois fomos os fundadores, mas a gente está com uma equipe bem robusta de profissionais excelentes, pessoal. Vocês, quem vier estudar com a gente para residência, vai ter aí uma parceria forte nos estudos, que são os mentores de vocês e os monitores. Eu vou conversar um pouco mais para frente com vocês sobre isso, mas nós escolhemos só pessoas de primeira, não é à toa. Se vocês forem ver, temos segundo, terceiro colocado da SEAGRE, primeiro do IDAF, temos o primeiro da ADAPAR também. A gente seleciona, assim, o pessoal que é fera dos concursos, tá? Então, eles vão ser fiéis escudeiros de vocês, vão dar muita orientação, muito apoio, para que vocês também conquistem aí, realizem os seus sonhos. Então, bem rapidamente, como funciona, né? A gente tem que cuidar também para não dar muito spoiler, porque uma coisa interessante que acontece é o pessoal entra e começa a descobrir muitos recursos e ferramentas que nós temos. Isso é muito bacana, muito interessante. Mas eu vou tentar, então, apresentar como funciona o programa e deixar vocês descobrirem depois na prática mais algumas coisas, tá? Então, basicamente, assim, vocês entram e passam por um diagnóstico inicial, fundamental. Às vezes o pessoal está com ansiedade, já quer direto uma apostila, um banco de questões, mas o diagnóstico inicial é bom até para vocês se conhecerem melhor, identificarem algumas dificuldades, pararem para pensar na rotina de vocês. Então, esse diagnóstico inicial ele é dividido em dois. Um questionário, que vocês vão falar se já tem experiência com processo seletivo, se já fizeram residência, se já fizeram algum curso. Vamos contar o histórico de vocês, como é que está a rotina, se faz academia, quais atividades tem para fazer, se estuda, se não estuda, se trabalha. Ali é por onde a gente vai conhecer vocês. Os mentores vão analisar isso aí para conversar com vocês. Tem também uma autoavaliação, que vocês vão dizer, olha, eu me sinto muito confortável na parte de inspeção, porque eu fiz estágio, porque era a minha área preferida na faculdade, porque, enfim, qualquer motivo que seja, vocês vão se dar notas em cada uma das matérias. Junto do diagnóstico inicial, tem também um teste de nivelamento, que é uma bateria grande de questões que vocês vão fazer para nos dar as primeiras estatísticas. E a gente vai somar isso, a experiência de vocês, a autoavaliação e o teste de nivelamento, para fazer a primeira distribuição das horas de vocês dentro de um planejamento.
O planejamento ele é semanal, a gente descobre a meta de você semanalmente, né, e organiza quantas horas de cada matéria, e depois a gente ainda faz mais uma subdivisão que vocês vão aprender na prática quando receberem o ciclo de estudos de vocês. Tudo isso vocês vão receber num aplicativo, nossas observações, o ciclo, lá que vocês vão registrar o tempo de estudo, como que foi o estudo, vão colocar a nota de vocês no simulado, tudo por meio de um aplicativo. E o mentor vai falar com vocês em situações pontuais, que seriam quando vocês tiverem mudança de direcionamento, mudança de objetivo, quando precisar de um feedback de desempenho. E, por outro lado, vocês vão ter o apoio do monitor. O monitor já é diferente, é a pessoa que vai te dar o suporte, porque às vezes vocês vão esquecer, pô, eu não lembro de tal técnica de estudo, eu não estou conseguindo aplicar tal coisa, preciso acessar alguma coisa na plataforma. Então, o monitor é o suporte de vocês. Beleza? Essa é a dupla que vai acompanhar vocês. Um mentor, contato mais espaçado, periódico, mas com bastante espaçamento, e um monitor que está ali do teu lado com mais frequência, para ver se tu está com constância no estudo, está batendo a meta. Bom, o nosso kit que a gente divulga são esses 7 itens aí, tá? Orientação por profissionais experientes, como eu já falei no início, só trabalhamos aí com gente fera, todos monitores, todos mentores, toda a equipe de suporte, vocês vão ver que é o pessoal fera mesmo, muito esforçados, muito bons. Nossas apostilas, constantemente a gente está trabalhando em apostila, tem uma equipe grande de produção também, fazendo apostila, mudando, atualizando, vendo. Os próprios alunos ajudam nessa questão da atualização, porque tem grupos de aluno, porque eles comentam, olha, recém saiu uma norma, tal, ficaram sabendo. Então a gente consegue aí manter um ecossistema para manter essa atualização. Ok? Banco de questões. Também temos milhares de questões à disposição de vocês. É uma das ferramentas mais importantes, a gente considera que ela é um forte aliado na parte de absorção de conhecimento, tá? Não serve só para vocês se testarem, serve para vocês aprenderem, porque são questões comentadas e atualizadas também. Claro que, como são milhares, às vezes uma ou outra vocês têm que avisar ali o monitor para a gente ver o que aconteceu, mas é uma fonte aí, é um recurso muito bacana que a gente tem. Simulados comentados, então tem uma periodicidade grande de simulados bem difíceis, a gente faz naquele sistema de treino difícil, jogo fácil, para vocês se desafiarem, para vocês errarem mesmo e aprender com os erros. Então todo simulado vem com um comentário, que é a forma para vocês estudarem aquilo que vocês têm dificuldade, aquilo que vocês erraram. Além disso, organizamos ranking e damos um feedback para vocês verem como é que vocês estão indo em cada simulado, se estão melhorando, se estão estagnados, em qual matéria estão melhor, qual que estão pior. Damos acesso também a videoaulas complementares. Por que complementares? Porque a base do preparatório são as apostilas. Toda a organização do estudo de vocês é com base nas revisões da própria apostila. Então, várias fases, várias técnicas de estudo vão se passar em cima da apostila, mas a gente está trazendo para vocês também videoaulas para ajudar no entendimento, principalmente dos tópicos que vocês sentem que têm mais dificuldades, então é um recurso complementar. Revisões ao vivo, então nossos professores também vão fazendo revisões, que é uma oportunidade para vocês trocarem ideia, tirarem dúvida, e até pelo networking, conversar com outras pessoas, com outros estudantes. Temos um diferencial bem bacana, que é uma opção para fazer uma pós-graduação lato sensu, ou seja, no formato de especialização. A residência é um tipo de especialização é um tipo de pós-graduação lato sensu, mas tem também a especialização e o MBA. No nosso caso, a gente permite que vocês, estudando para a residência, esse tempo vai computar como tempo de estudo para uma pós-graduação. Então, isso é muito interessante. Vocês conseguem, em 4 meses, se tornarem especialista. A gente conhece a realidade, a gente sabe que quem estuda para processo seletivo e para concurso, estuda muito, muito, muito mesmo, né? Muitas vezes mais do que se estivesse só fazendo uma pós-graduação. Então, por que não aproveitar esse tempo como tempo de estudo para pós e sair ainda com um currículo desse? Imagina, 4 meses depois, já pode colocar no currículo que tu é um especialista.
que mais? Temos também algumas opções de curso para melhorar, turbinar o currículo de vocês, que são cursos de atualização e de aperfeiçoamento. Tem o Convet, a gente já adiantou, né? Surgimos em 2020, então já estamos bem consolidados aí no mercado, já temos bastante, né, segurança do que a gente passa para os nossos alunos. Nós surgimos com uma metodologia criada por mim e pelo Fábio, mas ela foi aperfeiçoada com a nossa experiência e com a experiência aí desses nossos mentores e monitores que vão alimentando, então, todo esse ecossistema. Líder em aprovação na parte de concurso de medicina veterinária, a gente costuma divulgar a lista com o nome dos alunos, e geralmente a maior parte deles são alunos do Convet. Então, se for considerar o ranking ali, o pódio, os 3 primeiros colocados, em todos os grandes concursos, os nossos alunos têm ficado em alguma das 3 posições desse pódio, ok? Aqui já dá para atualizar, né? A apresentação antiga, 10 anos de experiência, na verdade já estamos aí com 12 anos, sendo 4 só de acompanhamento de aluno, então é um extra, tá? A gente tem um trabalho bem intenso aí, que é estatístico, e que ajuda muito os estudantes, e vai ajudar também quem vai se preparar para a residência. Esse trabalho é levantamento estatístico de provas, tá? É muita informação que a gente coloca num local e depois a gente extrai informações de todos esses dados. O programa que a gente usa é um programa também desenvolvido por nós, que se chama Convet Analytics. Ele nos permite olhar, por exemplo, o que tem caído mais nas provas, estatisticamente, o que caiu mais em tal ano. A gente consegue, tem até um vídeo no YouTube que é bem bacana, porque a gente acertou. Bom, no IMA a gente aprovou muita gente. Primeiros colocados de vários regionais eram nossos alunos. E a gente acertou muito, porque a gente mostrou algumas tendências da banca. Olha, a banca vem, cada ano que passa, vem cobrando mais isso. Dito e feito, ficou gravado, está registrado, e na prova caiu bem o que a gente falou. Por quê? Porque fizemos o dever de casa. Não basta simplesmente, assim, ter a estatística, tem que saber interpretar a estatística, ver tendências, e por isso que a gente tem essa equipe fera aí para nos ajudar. O Analytics permite também que a gente olhe caso a caso. Então, como é que o aluno está? Quando a gente está elaborando um ciclo, a gente olha como que está a nota dele, a média mensal. A gente pode abrir o mês e dividir ele por matéria, então a gente vê como está a média em cada matéria dentro daquele mês. A gente vê as médias e compara com média, por exemplo, de todos os alunos. A gente consegue comparar com o último aprovado no último processo seletivo, no último concurso, que seja. A gente consegue ver a nota de corte, a nota mais alta. A gente consegue puxar um indicador, que é a nota dos concorrentes diretos, ou seja, todos os nossos alunos que vão fazer o mesmo processo seletivo, por exemplo, vão fazer o ENARI, a gente puxa a nota de todo mundo que está estudando para o ENARI. Então, são milhões de questões resolvidas, que dá uma estatística bem bacana para a gente. Isso permite que a gente faça uma visualização também da evolução dos alunos, tá? A gente vai começar lançando um preparatório, só que a versão do preparatório sem mentoria, a gente não vai lançar por enquanto. Nessa primeira edição do ENARI, não vai ter, tá, o preparatório sem a mentoria. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, tempo, porque teria que configurar a plataforma para receber esse produto, né? Mas a gente quer realmente, nesse primeiro momento, aprovar a maior quantidade de alunos. A gente sabe que passar essa nossa experiência para os alunos, ficar ao lado deles, ficar vendo o desempenho deles, gerar aquele compromisso do estudo, de mandar uma linha do tempo, né, de bater uma meta, de fazer um simulado, tudo isso a gente sabe que tem um peso muito grande na aprovação dos nossos alunos. Então a gente vai iniciar com o preparatório já com a mentoria, tá? O que teria se fosse fazer só o preparatório? As apostilas, as videoaulas, as revisões ao vivo, acesso ao nosso banco de questões comentadas, simulados comentados também, e
desculpa, e um certificado. Em breve, provavelmente para o próximo ano, né? Vamos iniciar, então, a parte de preparatório com mentoria, que é tudo que eu falei já, da parte só do preparatório, né? As apostilas, videoaula, revisão, questões comentadas, simulados, mas também os simulados com feedback, tá? Com ranking. Vão receber também um curso de técnica de estudo, porque, Saulo, eu já vi cursos aí para comprar, desses baratinho, então isso aí eu não preciso. Pessoal, é bem diferente, Porque o nosso curso de como estudar para residência, né, que é esse curso de técnica de estudo, ele é estruturado junto com toda a nossa experiência, com toda a nossa metodologia, então ele é bem diferente. Porque uma coisa é tu parar para estudar, tu vai aprender 100 técnicas diferentes, mas tu não sabe quais que servem para ti, quais que servem para o estudo que tu precisa fazer, para as características da prova que tu vai fazer. E, assim, experiência própria. Muita gente, quando inicia com a gente, comenta, Saulo, já tentei usar a técnica da repetição espaçada aqui, fiquei pedalando, não avançava nos estudos, me atrapalhei um monte, só perdi tempo. Sim, pessoal, a gente sabe disso porque a gente viveu isso também. Desde que começaram a falar sobre essa técnica, a gente testou essa técnica, um grande amigo nosso, então, era especialista, agora ele é policial federal, ele também se embananou todo. Então não é tão simples assim. Tem que ter a hora certa, tem que saber o espaçamento certo. Então, as nossas técnicas de estudo, elas são feitas para quê? Não te sobrecarregue, que tu não tente aprender várias técnicas ao mesmo tempo. Tu vai aprender as técnicas, mas tu vai saber que elas vão entrando em momentos diferentes do teu estudo. E assim, tu não fica tão sobrecarregado, não se atrapalha, não fica ali patinando em cima do material. Tá? Vão ter o apoio de um mentor para lidar com essa parte de direcionamento, de estratégia, de desempenho, e o monitor, que vai te acompanhar no dia a dia, problema de login, precisa acessar alguma coisa, problema que veio errado uma apostila, né, que é para resolver mais essas coisas, e vai ver se tu tá toda semana estudando. Tá? Então, tu acaba gerando um compromisso de se comunicar com esse monitor. Como que é essa monitoria, essa mentoria? É assíncrona, né? A gente diz que é pelo WhatsApp, o mentor vai te mandar as mensagens, tu responde quando tu puder. A gente já tentou, é muito difícil conseguir marcar horário. A nossa psicóloga, ela marca e quebra a cabeça, porque é difícil mesmo. Tem gente que faz plantão, tem gente que está na faculdade ainda, tem gente que estuda de madrugada, tem tudo que vocês podem imaginar. Então a gente resolveu simplificar. É assíncrono, vão te mandar as mensagens, quando tu puder tu responde, e assim vai indo. Análise de desempenho mensal, vocês podem questionar o mentor de vocês, uma vez por mês, como é que está o desempenho, ele vai acessar o Analytics e vai passar para vocês. Opa, esse mês está melhor, esse mês tu tem que se esforçar um pouquinho mais em tal matéria, porque deu uma baixada. Então, é um toquezinho que ele vai dar, né, que já vai ajudar vocês aí no direcionamento. Vão ter acesso a um aplicativo de estudo, que não vai ter só no preparatório, e é um aplicativo que concentra tudo que vocês vão precisar para manter o estudo organizado. Vocês vão ver o planejamento semanal, vão saber qual é a matéria que vocês devem estudar, quanto tempo tem que estudar essa matéria. Ele vai marcar para vocês, depois que tu fizer todo o ciclo de estudo, é o local que vocês vão lançar as questões. Vocês podem acessar os gráficos do aplicativo para saber o desempenho em questões, para saber o tempo de estudo. Tem o histórico lá também, é o lugar que vocês vão lançar a parte dos simulados para gerar o nosso ranking. Outra coisa, temos uma comunidade, que é um local que vocês podem tirar dúvidas. Os mentores, eles não vão tirar dúvida, porque senão eles teriam que parar tudo que tem para fazer e ficar só tirando dúvida. Dúvida de conteúdo. Então, assim, estou com dificuldade em diagnóstico por imagem. Tu pode botar na comunidade, aí as outras pessoas vão ajudar, vão propor esquemas, associações, mnemônicos, formas de memorizar aquelas coisas. Lá dá para botar PDF, material complementar, enfim, o que vocês quiserem. E os nossos monitores ficam supervisionando essa comunidade. Então, eles veem, esse cara falou uma coisa muito fora, vão lá e complementam embaixo. Tá? Então, é bem interessante, é um fórum de dúvida. E nesse fórum, nessa comunidade também, tem uma coisa bem interessante. Vocês vão ver o depoimento do Lucas, que foi aprovado, que saiu hoje o resultado, foi aprovado em segundo lugar na Emater, e ele mandou o depoimento já.
E ele fala, né, ele comenta da comunidade, porque tem a sala de estudos compartilhado. O que é isso? É como se fosse uma videochamada, que tu pode até deixar tua câmera fechada ou deixar aberta, mas se tu vê outras pessoas estudando com a câmera aberta, tu fica mais motivado. E aí, não pode falar nada, óbvio, para não dispersar, mas tu pode ir no chat, tirar uma dúvida, conversar sobre alguma matéria e tal, como é que estão. E é interessante porque o pessoal marca horário para estudar. Então, quem não está acostumado a acordar cedo, por exemplo, aproveita isso para agendar um estudo com os colegas num horário um pouco mais cedo, e aí, pelo senso de compromisso, acaba acordando mais cedo estudando. Então, é mais uma ferramenta que nós temos à disposição de vocês. Está ali ela, por último, né? Sala de estudos compartilhada. Outra opção que vai estar disponível para quem quiser também é o preparatório com mentoria e pós-graduação. Vale muito a pena fazer essa pós-graduação junto, porque vocês vão estar aproveitando o tempo do estudo para residência já para ter o título depois de especialista, né? Vão sair com um certificado de especialização em alguma das áreas. É muito interessante, é uma turbinada no currículo de vocês. Se mais para frente quiserem fazer um concurso, muitas vezes tem prova de títulos, muitos alunos nossos ficaram bem classificados por causa de prova de título, muitos ficaram dentro da lista de aprovados por causa dos títulos. Então, é bem interessante, estar com um custo-benefício excepcional agora no início, porque é um lançamento. Ok? Outra grande vantagem, Saulo, estou estudando para residência, como é que eu vou parar tudo para ficar vendo aula de pós-graduação, fazendo TCC de pós-graduação? Não, pessoal, é o mesmo material, as mesmas videoaulas, é tudo que vocês vão ter que já estudar para a residência, é o que vocês vão estudar para pós-graduação. Então, olha que interessante. E o que tem de bacana também? O TCC é opcional. Vocês não precisam se preocupar com aquela dedicação, que o TCC toma bastante tempo, né? Não vamos precisar se preocupar. Ele é opcional, faz quem quer. Se tu tem tempo, tiver interesse, pode fazer também. Detalhe, o certificado ele é reconhecido pelo MEC, a gente tem uma parceria com uma instituição de ensino superior, e esse convênio que a gente tem com eles faz com que eles emitam o certificado reconhecido pelo MEC. Todas as nossas pós já estão cadastradas no MEC, inclusive, vocês podem pedir para os nossos consultores o acesso do EMEC para consultar a pós. E quais são elas, então? Especialização em saúde pública, com ênfase em políticas públicas, em zootecnia e produção animal, em inspeção tecnologia dos produtos de origem animal, em clínica veterinária, em medicina veterinária preventiva e saúde pública. São 5 especializações diferentes. Todas são consideradas pós-graduação lato sensu. Ótima oportunidade aí de turbinar o currículo. Depois que uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado, quer algum concurso público, quer alguma coisa assim, já tem aí mais uma especialização, ok? Então, para reforçar, que a gente já vem conversando, né, nossa equipe é formada por veterinários concursados experientes, que vão estar à disposição para apoiar vocês. Tu vai ser acompanhado pelos mentores e monitores, recebendo um planejamento personalizado e uma orientação individualizada. Tu vai ter o contato do WhatsApp deles para trocar uma ideia, né, tirar dúvida, conversar sobre a situação pelo que tu está passando. Tem canais de comunicação com esses mentores e acesso gratuito à comunidade. O banco de questões é excepcional, é uma forma aí para vocês consolidarem tudo que vocês forem ler nas apostilas, tudo que virem nas videoaulas, tudo isso vocês vão conseguir consolidar com as questões comentadas e com os flashcards inteligentes que a gente ensina a vocês por meio de tutorial como usar. Os simulados, outro diferencial, principalmente para quem tem um pouquinho mais de ansiedade, quem é um pouco mais nervoso, o simulado é uma oportunidade para vocês se prepararem para o dia da prova. E mais controle emocional, domínio do controle emocional, né? Isso vem muito do tá habituado a uma rotina, a um hábito, a algum procedimento. Então, só de todo domingo sentar, fazer um simulado, saber por qual matéria começar, quanto tempo tu leva para fazer esse simulado,
enfim, toda a administração de tempo de prova, estratégia de prova, tudo isso traz uma tranquilidade que ajuda muito, pessoal. Então, esses simulados são muito interessantes, muito importantes e vão ajudar vocês a serem aprovados. As apostilas possuem duas ferramentas interessantíssimas. Uma é o método Soma, que serve para direcionar o estudo de vocês e também para mensurar o quanto vocês estão absorvendo da leitura dessa apostila. No final, ainda tem resumos esquematizados, bem ilustrados, que ajudam a entender melhor a matéria. Como eu já tinha falado, né, tudo isso que vocês lançam no aplicativo vai gerando gráfico para vocês acompanharem o seu desempenho, né, se estão batendo a meta ou não. O ciclo de estudos inicial, a gente passa para vocês e, quando necessário, a gente vai fazendo as adaptações nele. Um exemplo clássico. Saiu o edital ficou diferente do último Enare. E agora? Se ele veio diferente, provavelmente vão ter matérias diferentes. E aí a gente vai alterar o ciclo de vocês, claro que gratuitamente, e a gente tem uma estratégia bem bacana para fazer isso. Após a prova, tem mais uma ajuda que a gente dá, que é bem bacana. Os monitores e demais concurseiros vão ajudar vocês com recurso. Na comunidade tem um fórum para recurso, vocês podem colocar lá. Quanto mais gente fizer recurso da mesma questão, mais força tem, mais chama a atenção da banca, mais probabilidade de ser anulado ou trocado um gabarito, e a prova acaba ficando mais justa. Então, essa comunidade tem esse fórum, e lá vocês podem botar PDF, podem se ajudar, podem colaborar uns com os recursos dos outros. O Enare, para quem não sabe, a gente vai começar com preparatório exclusivamente para Enare. Então, pelo menos até 20 de outubro, que é a previsão da prova, a gente vai focar totalmente no Enare. O Enare é como se fosse o Enem das residências, como se fosse o CPNU das residências, concurso nacional, CNPU, né? CPNU, concurso público nacional unificado. Na prática, então, é uma única prova, com bastante capilaridade, que tu pode fazer ela em vários municípios. Por meio dessa única prova, tu vai poder escolher em qual instituição de ensino tu quer cursar a tua residência, qual programa de residência tu quer fazer. É bem bacana. Todo ano abre edital para as instituições entrarem nesse tipo de processo seletivo, Então, cada ano vem aumentando a quantidade de instituições. A adesão é voluntária, acontece todos os anos. Então, se tu está estudando para não está perdendo tempo. Mesmo que eu tenho pouco tempo para estudar, não tem problema, porque tem todo ano. Na última edição, a bolsa mínima que as instituições ofereciam eram de R$ 4.106. Então, imagina, tu vai numa instituição renomada, com professores renomados, vai aprender na prática, vai ter acesso a uma série de equipamentos. Eu gosto de clínica, tu vai aprender sobre videocirurgia, vai aprender sobre uma série de coisas em instituições muito boas, com professores de primeira, e ainda vai ganhar uma baita de uma bolsa, né? Uma bolsa bem interessante mesmo. O edital pro candidato tem a previsão de sair agora, no mês que a gente está, em julho. Em agosto, devem abrir as inscrições, pode mudar, né? Vai depender da banca, claro. Outubro, previsto para o dia 20, a aplicação da prova objetiva. E em janeiro sai, então, o resultado final. Vamos para a parte boa agora, né? Quem ficou aí nos assistindo vai ganhar um presentão que, assim, ó, não tem precedentes. Nunca ouvi falar algum preparatório que fez isso aqui. O que a gente quer, né, pessoal? A gente quer aprovar o pessoal. Isso é o nosso objetivo. Então, além do preço do preparatório com mentoria, a mentoria está sendo quase de graça. É basicamente o preço que a gente vai vender só o preparatório. Então, já começamos por aí, dando uma mentoria praticamente gratuita, depois a gente pode explicar com mais detalhes, mas além disso, a gente quer turbinar o currículo de vocês, deixar vocês já prontos aí. Pode ser que mude o edital, pode ser que tenha uma pontuação maior aí para a prova de especialização, mesmo que não tenha, como eu falei, é uma grande oportunidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar
São 10 cupons, se eu não me engano, que a gente liberou, né? E não tá escrito ali. Não, tá ali, ó, desculpa. Aqui, ó, vou marcar para vocês verem, tá? Então são apenas 10 cupons, vão muito rápido esses 10 cupons. 10 cupons de 80% de desconto na pós-graduação. O valor dela original, mais valor preparatório. O valor dela original é 4 mil e pouco. Alguém me ajuda ali no chat, porque eu não lembro. Alguém da equipe. Se não me engano é 4.090, uma coisa assim. 4.092, tá? Então, de 4.092, que é a nossa pós-graduação, ela vai sair por apenas R$ 818 e tu pode parcelar ainda em 12 vezes, junto ali com a parcela do teu preparatório. Ou seja, tá de graça, né, pessoal? Um curso de pós-graduação lato sensu por esse preço não existe. Não existe, ainda mais com esse, depois vai sair um certificado bem bacana para vocês, com os nossos professores, são professores renomados também, então é um baita de um título para vocês turbinarem o currículo de vocês. Tá? Lembrando, são apenas 10 cupons, isso aqui provavelmente hoje à noite já esgota. Em seguida vão ter mais 20 cupons, que pode escolher qualquer uma das pós também, mas é de 70%, e vale muito a pena, né, pessoal? Quem está assistindo aqui já vai sair na frente. Quem está assistindo ao vivo vai sair na frente. Depois a gente vai botar no YouTube, vai divulgar e mais gente vai ficar sabendo. Então aproveitem para garantir esses cupons. Então são por lotes, né? Conforme vai esgotando os cupons, a gente vai ajustando o preço aí, tá? A tendência é que isso se esgote em pouco tempo. Então agilizem, porque assim, imagina, Saulo, eu não estou formado ainda, eu posso fazer especialização? Pode fazer o que a gente chama de pré-inscrição, garante o preço, tá? Já se inscreve, já estuda tudo que tem que estudar. Só que pelo MEC tem que ter pelo menos 360 horas de estudo posterior à tua conclusão da graduação. Então, se formou, protocola com a nossa coordenadora pedagógica o diploma de vocês, e aí começa a contar 4 meses, é o tempo que vocês têm para fazer a avaliação, sendo que a avaliação é basicamente o que vocês já estudaram para residência, ok? Então, pessoal, repito que, né, esse preço aí de pós-graduação é loucura, tá? A gente está fazendo isso simplesmente porque a gente quer ajudar vocês a serem aprovados. A gente quer que vocês tenham um currículo bom e isso vai ajudar vocês. Pode não ser agora, nessa primeira edição do Enare, mas pode ser para a vida de vocês, pode ser para conseguir um emprego, para passar num processo seletivo, para passar num concurso, ou num processo seletivo de mestrado, de doutorado. Então, fica a dica aí, procurem nossos consultores. Achei que está o número do telefone deles, caso vocês já devem estar falando, a maioria de vocês, com algum deles, né? Quem já tinha se inscrito para participar dessa live aqui, alguém da nossa equipe já deve ter chamado. Podem botar no chat também os nossos consultores, o telefone, para realmente vocês aproveitarem, né? Já que se deram ao trabalho de assistir, ficar por dentro dessa novidade, dessa inovação. Então, aproveitem também essa oportunidade aí e garantam esses cupons, porque vai rápido, tá? Acredito que até o fim do mês já não tenha nenhum e após volte por seu preço original. Luiz fez melhor, ó, já deixou até o link ali que cai direto no WhatsApp, tá? Tem que passar, esse link aí tem que passar pelo chatbot, Luiz. Então, clica ali, provavelmente vai ter que marcar a opção residências e tal, vai seguindo o caminho. Tem que entender que é um robozinho, então lê com atenção as alternativas, vai clicando até cair num dos consultores. Tá? Pessoal, queria agradecer ao tempo de vocês por terem assistido, queria abrir para dúvidas, se quiserem abrir o microfone ou colocar no chat, a gente vai ficar acompanhando uns minutinhos aí. E, como eu disse lá no início, né, ficou bem robusta, né, a nossa estratégia para essa residência. Assim, a gente olha as provas e são conteúdos que a gente está acostumadíssimo, né, porque
É o nosso dia a dia, na parte de concurso, não muda, então estamos habituados tanto a fazer, a treinar o pessoal para fazer questões de prova, para resolver, para ser aprovado, quanto pelo conteúdo em si. São coisas que a gente domina já, que a gente está há muitos anos em contato, então para nós vai ser, vamos tirar de letra isso aí, tá? Esperamos que a primeira edição do Enare a gente já conte com muitos aprovados, e tomara que a gente siga a nossa tradição de colocar os aprovados no pódio, entre os 3 primeiros colocados. Nenhuma dúvida? Paulo, Oi. quem sabe vamos falar um pouco, já que tem possíveis alunos, né? Falar um pouco sobre a estatística das provas. Então, a gente, claro, não vai abrir até para não interferir muito na concorrência, né? Então, foi feito um estudo estatístico das questões das últimas 3, que são as versões do Enare no formato atual. Então, a gente já consegue ter várias e várias conclusões sobre o Enare. Então, só para ter uma pequena ideia aqui do que eu estou falando, a gente tem gráficos e gráficos de tendência, né, pessoal? Então, sobre essa análise. O que fica bem claro já para nós sobre a prova, as últimas 3 edições e as suas tendências. O que mais é cobrado, pessoal, com certeza é a clínica. A clínica, tanto de grande quanto de pequenos, ela vem mesclada agora, falando sobre assuntos mesmo de prova. Por exemplo, ela vem com uma tendência de queda, na verdade, mas lá em 2021, a prova de 2021 tinha 8 questões, na prova de 2022 tinham 7 questões, e na última prova de 2023, para quem entrou agora, tinham 6 questões de clínica. Mesmo assim, é 10% da prova, só que se pensar em pontuação, é muito mais, porque a prova específica vale 80% da prova objetiva. Então, a gente está falando aí de um valor em pontuação muito alto para a clínica, e as doenças infectocontagiosas e parasitárias, essas vêm numa crescente. Então, elas começaram lá com 7, em 2022 mantiveram 7 questões, mas passaram para 9 em 2023. Então, é uma tendência muito alta. Nos chamou a atenção também, pessoal, que a parte do SUS é muita legislação. Então, apesar do edital ser aparentemente complexo e tudo, não foge muito do que se cobra em concurso, na verdade não foge nada, que é as legislações estruturantes do SUS. Ela vem numa tendência também de uma tendência, vamos dizer, estável, e se considerar junto os conceitos básicos lá da Lei 8080 com a legislação estruturante, a gente vem também numa média aí de 10 questões, porém, como eu falei, elas têm um peso um pouco menor, porque elas constam como 20% da prova objetiva. O mais surpreendente de tudo é questões de inspeção. Inspeção cai bastante no Enare, por mais que não pareça, e o Enare ele tem uma característica que chama muita atenção, de não ter uma ordenação. Então isso confunde um pouco quando a gente vai olhar muito superficialmente a prova. Então é muito comum ter uma questão de inspeção, daí passa para uma questão de epidemiologia e volta para a inspeção. Daí tem uma questão de clínica,
tem outra questão de nutrição, volta para a inspeção ou volta para a epidemiologia. Então, eles não agrupam por tema. Então, o que é comum, por exemplo, nas provas de concurso é quando cobram parte de epidemiologia, tem 2 ou 3 questões de epidemiologia, às vezes vem agrupada ali as doenças, a parte de inspeção geralmente vem um pouco agrupada também, e separa ali defesa e inspeção. No Enare não, parece que é um sorteio, muito provavelmente seja mesmo, um sorteio, e ela é largado ali, como dizia meu professor Rude, como Deus criou a mandioca, então é de qualquer jeito. E isso, olhando muito superficialmente, como eu falei, parece que tem poucas questões de cada assunto, mas quando tu agrupa elas, começa a ver que tem uma tendência muito forte também. Então, só para dar vamos dizer assim, uma tendência aí para quem é interessado no Enare. Legislação estruturante do SUS, epidêmio, clínica e inspeção é disparado o que mais cai. E doenças infecciosas, junto, tem aumentado a parte de defesa agropecuária. Isso também me chamou a atenção. Caiu já o programa de aftosa e tuberculose, tem caído quase sempre, mas caiu o sanidade avícola, e outra edição das 3 caiu sanidade suína. Então, são questões meio esparsas ali, mas estão associadas às doenças infectocontagiosas. É um estudo quase que complementar. Então, é isso. O que a gente percebe é isso. Está muito definido para nós, e essa é uma das grandes vantagens para a preparação, é saber o que esperar. Então, tem uma tendência, o edital ele tem uns nomes ali meio estranhos, algumas coisas até mais relacionadas à sociologia, talvez, à administração, mas, por exemplo, nunca caiu uma questão disso. Então, isso nos chama a atenção. Tem um bloco ali que fala de administração, algumas coisas assim, e nunca caiu nenhuma questão nas 3 edições. Não é para estudar? Com certeza não é essa a tática que nós vamos optar, mas tem que estudar com uma certa parcimônia, porque o foco vai ser no que mais cai para fazer a maior pontuação. Quem passa é quem faz mais pontos e não quem gabarita as provas, porque ninguém gabarita nunca. A gente nunca vê esse tipo de resultado. Então, com certeza, os nossos materiais eles estão mais focados, porque essa estatística foi, vamos dizer assim, o direcionador do nosso projeto, e certamente o aluno que estudar com o Convet vai chegar sabendo o que esperar da prova. Vai abrir a prova e já vai, vamos dizer assim, reconhecer ali como a gente vê os relatos, né? Os simulados estavam muito parecidos com a prova. Eu estava fazendo a prova e lembrando dos simulados, tantas questões estavam nos simulados. Porque, pessoal, é super previsível o que está acontecendo no Enare. Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. Inspeção. São 3 edições, 2 edições caíram questão de destinação de cisticercose. Quer dizer que na próxima vai cair? Não, mas provavelmente vai cair uma questão de destinação. Então, vou parar por aqui, não vou continuar abrindo demais as estratégias, mas olha só, de três edições, uma das disciplinas que mais cai é a inspeção. E ela, dentro da inspeção, ela também tem uma sequência, e ela tem uma sequência assim de qualidade, tecnologia e destinação. Então, ela tem uma ideia ali, um arcabouço que parece que eles tentam pegar a disciplina completa. Então, quando eles já dão esse sinal que é importante a classificação dos produtos, por exemplo, produtos lácteos, tem lá a classificação, depois produtos carnes, classificação. Outra edição, volta a destinação, a gente já espera para a próxima edição que tenha
uma questão sobre destinação de carcaça. Provavelmente não vai ser a mesma, né, cisticercose. A gente já tem outras apostas, porque sempre tem a doença da moda, apesar de que cisticercose hoje, ainda no ConvetCast, os alunos da residência vão ter acesso ao ConvetCast? Vão ter, né? Não sei. ConvetCast, toda semana a gente faz um encontro com os alunos, a gente fala sobre técnicas de estudo, técnicas de administração pessoal. Hoje foi uma técnica excelente que o Saulo domina muito, sobre gestão de tarefas, gestão do tempo, uma gestão pessoal, e isso, claro, que influencia no estudo. E depois, no final, a gente sempre tem uma dica de conteúdo. Hoje a dica, sem pensar nisso aqui, foi cisticercose, porque tem caído muito em concursos, tem se repetido essa destinação. Então, quem for aluno do Residências vai ter acesso também semanalmente a esse encontro que tem, como eu falei ali, tem dicas, vamos dizer assim, é um programa de variedades. Ok? Alguma dúvida, pessoal, quanto à estatística da prova? A gente tem aí os métodos, né, que a gente já utiliza, a gente tem bancos de questões. Quantas questões será que tem respondidas já, Saulo? Mais de milhão, né? Era 2 milhões, né? Deixa eu ver, tá aberto. Isso, pessoal, a gente utiliza, né, um software que faz análises estatísticas com números muito grandes. Então, nós conseguimos ter ideia de médias, por exemplo. Então, a partir ali, tem mais de 1 milhão de questões respondidas. Eu acho que já passou até de 2, se eu não me engano. Falei que estava aberto, mas está aberta a versão via aplicativo. Tá. Aí tem que mudar aqui. Na versão ali do BI, eu acho que tinha mais de 2 milhões de questões respondidas. Então a gente começa a ter uma média. Então começa quando o N ele fica muito grande, vamos dizer assim, a dispersão ela diminui. Então a gente sabe que uma pessoa precisa estar em torno de 70% em epidemiologia, tem que estar perto de 70%, 75% em RISPOA. Então são vários, vamos dizer, números ali que a gente já conhece para dizer se uma pessoa está bem preparada ou não. E claro que aquela pessoa que não está nas médias, a gente vai reforçar esses materiais, revisões e até nos simulados, por que não, questões daqueles assuntos que o pessoal ou que uma pessoa está com mais dificuldade e precisa ter um avanço para atingir um nível aí que vai garantir a sua aprovação. Deixa eu abrir o chat. Fábio, tem uma pergunta da Giovana, mas eu acho que a gente chama ela depois no particular e explica, porque tem que dar uma olhada nesse edital da residência que ela vai fazer. Tá? Porque a nossa organização agora é focada no Enare, as apostilas para o Enare, ciclos de estudo, planejamento, tudo focado no Enare. Tá? Claro, se for alguma coisa dentro, né, porque a gente chama de concursos Convet, mas na verdade a gente atende também residências e também qualquer processo seletivo, qualquer coisa de prova a gente atende, desde que tenha conteúdo, material, afinidade. Então esse daí a gente teria que ver. É um pouco diferente. Tem que ver o edital, claro, até porque, assim, ó, a professora Gladys, eu vi que ela está online aí, né, que vai dar as aulas de clínica, né, então a clínica a gente juntou, tanto clínica de grandes quanto pequenos. Por que isso foi feito junto? Porque tem questões ali que responde sabendo clínica de pequenos ou grandes. Por exemplo, uma questão de fluidoterapia. O que muda? A dose. Então, a indicação é praticamente a mesma. Tem muita coisa que é de clínica que é similar entre grandes e pequenos animais. Porém, nos editais a gente percebe, por um exemplo, a terapêutica
ela entra como clínica. Então, os editais geralmente não trazem um item chamado terapêutica, que seria lá, a gente estudou, aqui a maioria veterinária estudou lá a terapêutica, principalmente doses, tratamentos, e a gente vê também isso um pouco na clínica, mas na terapêutica ali tem mais os cálculos de dose, tem outras nuances, né? Mas as bancas trazem junto na clínica, elas não separam isso. Então, na análise estatística que eu fiz, quando eu classifiquei as questões, eu juntei terapêutica junto com clínica. Poderia ter sido uma outra abordagem, só que teria questões que ficariam mescladas, ficariam uma parte da questão é de uma disciplina, outra parte de outra, então a gente bota lá no grande grupo clínica. Então tem que ver isso, Giovana. Nós temos questões de clínica de concurso já no nosso banco de questões reais e questões inéditas baseadas nas nossas apostilas, tá? Então a gente tem, não faço ideia de quantas questões de clínica de pequenos a gente tem, mas posso dar uma olhada, ver se eu consigo abrir aqui. Mas seria um prazer dar uma olhada nesse edital que você tem. Vamos ver aqui. Estou tentando atualizar aqui o Analytics. Em janeiro de 2023 já tinha mais de 1.222.000 questões resolvidas. Agora passou de 2 milhões certamente. Só assim que atualizar eu passo o dado correto. De clínica de pequenos, só da apostila 1, nós temos de distúrbios gastrointestinais 136, mais doenças respiratórias mais 134, mais doenças urogenitais 139, dá 270, 310, mais as questões reais, mais 165. Tem, entre questões de certo e errado, Giovana, da apostila 1, nós temos 2 apostilas, tem em torno de 500 questões da apostila 1, ok? Da apostila 2, teria que procurar aqui no banco também, mas deve ficar muito parecido, assim, deve ficar, no total, deve ser entre 800 e 1.000 questões de clínica de pequenos, entre questões de certo e errado e questões de prova, questões reais de prova comentadas. Ok? É isso aí. E nosso banco de questões está constantemente sendo alimentado por novas questões, né? Uma parte da equipe é especialista nisso. Tá bem, daí, Giovana, se quiser nosso contato, pede para eles que a gente dá uma avaliada, ver o que a gente tem, como é que a gente pode te ajudar, tá? Às vezes é parecido, inclusive com o Enari, tu já entra no preparatório padrão residência. Isso aí. Tá. Fábio, sabe o que aconteceu? O Analytics, ele tá buscando os endereços das planilhas e de tudo, só que eu fiz pelo OneDrive para conectar com o meu Note, para ficar tudo igual, e mudou todos os endereços. Depois tu me ajuda ali para ver o que houve, porque travou, não consegui atualizar. Mas é isso aí, tá? Em torno de 2 milhões. Em janeiro, eu não sei nem pronunciar esse número aqui, 120 mil horas estudadas, janeiro de 2023, né? Um ano e meio atrás. Então, a gente
os alunos vêm abastecendo esse banco de dados aqui, que está bem robusto, bem interessante, e ajuda bastante. Mais alguém tem dúvidas? Vamos jantar? A gente fica à disposição para tirar as dúvidas de vocês, né? Mandei mensagem ali para os consultores, quem quiser falar com a gente também pode pedir nosso contato para tirar dúvida, alguma coisa assim, que nem é o caso da Giovana. Giovana, tá? E deixo aqui o meu muito obrigado novamente a todos que nos assistiram. O Fábio já deu um bom spoiler ali das tendências, toda essa análise que a gente vem fazendo aí em reuniões e organizando para fazer um planejamento para os nossos alunos bem diferenciado, tá? A gente vai, se Deus quiser, colocar muita gente aí dentro dessas residências. Tá certo? Um grande abraço. Um abraço. Tchau.